Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos reunidos para o nosso pequeno grupo das quartas-feiras. Louvamos ao Senhor, que Ele tem nos concedido tecnologia, mas também pedimos e rogamos ao nosso Deus que Ele abrevie esses dias e que nós possamos não só estar juntos aprendendo da palavra do Senhor, mas também desfrutando da comunhão, da companhia dos irmãos. Meus amados irmãos, como os irmãos bem sabem, esse estudo está sendo gravado, mas os irmãos podem estar fazendo ponderações, colocações, perguntas aqui no chat do YouTube, bem como também no nosso grupo de WhatsApp. É importante também lembrar os irmãos que estejam compartilhando pedidos e agradecimentos de oração, na certeza de que o nosso Deus ouve as nossas orações. Meus amados irmãos, nós hoje vamos estudar o Salmo 44, do segundo livro do Saltério. Como os amados bem sabem, nós estamos, para este segundo semestre, intercalando estudos. Estamos entre o Saltério, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e bem como também o profeta menor, profeta Oséias. Mas antes de nós iniciarmos o estudo do Salmo 44, vamos orar ao Senhor, rogando ao nosso Deus por iluminação para entendimento da sua santa palavra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos concede o privilégio, a alegria de ouvir a tua voz. Sabemos, ó Deus, que gostaríamos de estar juntos, unidos em comunhão, aprendendo da tua palavra. Mas também sabemos, ó Deus, que tudo está no teu controle. E no momento certo, na ocasião correta, o Senhor, pela tua santa vontade, sua santa vontade, nos dará essa alegria de estarmos mais uma vez juntos e reunidos para a honra e glória do teu nome. Ó Pai, nos ilumina para o entendimento da tua santa palavra. Assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Meus amados irmãos, o conceito de vitória ou de vencer neste mundo, sobretudo, está alicerçado nas conquistas pessoais e individuais. É as palestras de autoajuda, é a motivação em que o ser humano pode, que ele é capaz, que ele é autossuficiente. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, o conceito de vitória ou de vencer não está em nós mesmos, mas sim no Deus que nos sustenta, que nos governa, que nos dirige, e que pela sua graça nos concede o seu favor de sermos, apesar de nós e pelos méritos de Cristo, mais do que vencedores. Meus amados irmãos, como bem nós falamos, o Salmo 44 está contido no segundo livro do Saltério, que tem uma correlação com o Pentateuco, sobretudo o livro de Êxodo. E nós, então, podemos entender essa questão como sendo um período de dispersão do povo e, sobretudo, um clamor do povo pela presença de Deus, pelo culto ao Senhor, enfim. E, nesse sentido, esse Salmo 44, ele vai tratar sobre um período, a lembrança de um período, o período dos juízes. E aqui, sobretudo, um cântico de gratidão ao Senhor, também de apelo ao Senhor por auxílio em um momento de derrota, sobretudo para os amonitas. Então, nós vamos observar que tanto os amonitas como os edomitas, eles possuirão e derrotarão o povo do Senhor momentaneamente, mas o que nós vamos vislumbrar nesse salmo é justamente a perspectiva do povo de Deus em relação a estes sentimentos
com relação a essa derrota. Esse salmo é um masquil, ou seja, nós já vimos outros nesse sentido, significaria um salmo didático. Ele vem, então, com um apelo para o auxílio divino ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático, ou seja, o salmo para ser ensinado, para ser repassado, também para ser cantado. Esse salmo ele vai ter uma alternância de pessoas. Como assim? Muitas vezes ele estará em primeira pessoa, estará em terceira pessoa. Nós vamos observar que, ora, está na perspectiva do salmista, ora está na perspectiva do povo. Nós vamos observar que a estrutura deste salmo ela está dividida em 4 partes. A primeira parte dos versos 1 ao verso 8, segunda parte dos versos 9 ao verso 16, terceira parte dos versos 17 até o verso de número 22 e na última parte dos versos 23 ao verso 26. Essa perspectiva de vitória, sobretudo, e na primeira parte, é que nós nos gloriamos no Senhor. E então ele vai deixar claro isso nesta primeira parte do Salmo. Sabendo disso, então, vamos começar o Salmo, verso a verso, como sempre fazemos, para o entendimento da palavra do Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Ele começa então, ele tensiona esse salmo, colocando uma perspectiva de que eles têm aprendido ao longo do tempo sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, sobre o auxílio divino, sobre o quanto o Senhor não tem faltado para com o seu povo. Aqui, sobretudo, está dentro de uma perspectiva da libertação do povo do cativeiro egípcio. Então, ele começa dizendo que foi passado, repassado de geração em geração as maravilhas que o Senhor tem feito em prol do seu povo. E aí ele retoma a concepção dos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Ele então vislumbra essa concepção também da promessa desta terra prometida, lembrando que então na invasão dos amonitas ou dos edomitas, eles momentaneamente perdem a terra prometida, a terra de Canaã, mas aqui então ele está afirmado, esperançado, convicto de que o Senhor, ao longo do tempo, ao longo da história, vem cuidando, provendo, conduzindo o seu povo. No verso 2, ele vai dizer: como por tuas próprias mãos desapossastes as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Então, o que esse cântico ele quer nos dizer? Não é só nas vitórias que nós devemos, então, expressar a nossa confiança em Deus, mas é inclusive nas derrotas. E aqui é um cântico em um momento de derrota, mas mesmo assim ele expressa uma confiança em Deus. Ou seja, na certeza de que Deus tem o controle sobre todas as nações. Momentaneamente, essas nações estão de posse do povo, estão de posse da terra, mas o salmista, então, chama o povo para se voltar para Deus e lembrar daquilo que o Senhor já tem feito por eles. No verso 3,
ele vai assim nos dizer: pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Ou seja, ele chama o povo, ele lembra ao povo de Deus que todas as vitórias concedidas ou obtidas pelo povo não foram conquistadas por mérito próprio, mas sim pela própria mão do Senhor, pelo próprio braço forte do Senhor. E ele ainda vai falar desta a vontade livre do Senhor. Ou seja, Deus não fez isso, inclusive, por conta do povo, mas apesar do povo. Então perceba que ele então nos coloca um Deus que abençoa, sustenta, dirige, governa o seu povo, apesar dele mesmo. E ele faz todos os benefícios para este povo por sua livre vontade, sem nenhum mérito, sem nem algo circunstancial que faça este povo merecer a graça e a misericórdia do Senhor. No verso número 4, ele vai dizer: pois tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Aqui, mais uma vez, ele faz aquela alternância entre primeira e terceira pessoa, mas então ele tem mais uma vez a concepção das lembranças, né? As lembranças dos pais contra as outras nações. E Deus, então, dando a este povo vitória. No verso 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvastes dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nós temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Sempre percebam esta alternância entre a primeira e a terceira pessoa, a primeira pessoa do singular e também a terceira pessoa do plural. Então, no caso aqui, ele está justamente louvando ao Senhor, colocando todo o mérito das vitórias em Deus. Isso é fundamental, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos a ilusão de que algo que conquistamos veio através do nosso esforço, da nossa força, das nossas virtudes, e aqui, muito pelo contrário. Nós vemos, então, o salmista atribuindo toda sorte de bênçãos, toda sorte de vitórias ao nosso Deus. No verso 9 até o verso 16, nós vamos observar aqui que ele vai alternar este sentimento. Nós vamos ver ele se gloriando no Senhor, gloriando ao Senhor, e agora nós vamos ver um sentimento de abandono do verso 9 até o verso 16. Assim ele vai nos dizer: agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expulsaste a vergonha, nos expuseste a vergonha, e já
não sais com os nossos êxitos. Tu nos fazes bater em retirada, à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para a corte e nos espalhaste entre as nações. Percebe que aqui então o sentimento é que, primeiramente, não é um sentimento de culpar a Deus. Isto é fundamental. O fato de reconhecer de que Deus nos entrega aos inimigos, de que o Senhor se afastou de nós, de que Ele então nos deixa ser momentaneamente vencidos pelo inimigo, não significa culpar ao Senhor, mas significa ter a consciência de que tudo é ato de Deus. E, logicamente, que esse ato de momentaneamente o povo está sendo oprimido, afligido pelos inimigos. Nessa circunstância específica, era devido ao pecado do seu povo. Ou seja, o seu povo havia se esquecido de Deus, havia abraçado os outros ídolos, havia também estado em um momento também de pecado, e agora ele fala deste abandono do Senhor. Nós temos sempre essa expressão de que o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher. Não, meus irmãos. Muitas vezes o Senhor, mediante o nosso pecado, as nossas transgressões, Ele vai virar o rosto para nós. Ele vai virar as costas para nós. E Ele vai sim derramar a sua ira sobre nós. Não pensemos que pelo fato de sermos povo da aliança do Senhor, não estamos imunes à sua ira, não estamos imunes à sua justiça. Mas também sabemos que a ira do Senhor contra o seu povo não é para todo sempre, não é para a eternidade. No verso 12, ele vai assim nos dizer: vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrios dos nossos vizinhos, escárnios e zombaria aos que nos rodeiam. Percebe que, ao mesmo tempo que ele sempre foi atribuindo as ações gloriosas e vitoriosas do povo a Deus, ele também agora sabe que todas as ações que estão acontecendo contra o povo, e isso é fundamental, não é pela força dos seus adversários, não é pela força dos seus inimigos, mas é pela mão do Senhor. Estes povos, estas nações, os inimigos do povo de Deus, são apenas instrumentos do Senhor para derramar juízo sobre o seu povo. Então, percebe? Nem aquilo que conquistamos é mérito nosso, e nem no momento que somos oprimidos ou conquistados é mérito do meu inimigo. Sempre está tudo sendo atribuído a Deus, ao Senhor, que é justo, perfeito e bom. No verso 14 ele vai dizer: põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios.
de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfêmia, à vista do inimigo e do vingador. Percebe que aqui, então, ele admite que ele está em pecado, a sua ignomínia, a sua transgressão, ele está em pecado. Ele fala justamente aqui que antes ele sofra pela mão do Senhor do que ser vergonha para o Senhor, do que ser opróbrio para os seus inimigos, porque sempre nós devemos nos lembrar. A maior vergonha e vexame para um servo do Senhor não é a sua própria reputação, mas que o Senhor seja. A maior vergonha é quando o Senhor é escarnecido, é blasfemado. Esta é a maior vergonha para um servo de Deus. Mas no verso 17 até o verso 22, ele volta a ter esta confiança em Deus. E aqui ele vai atribuir uma concepção de fidelidade ao Senhor. Verso 17 até o verso 22. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esqueçamos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos para nos esmagares. Onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, ele que conhece os segredos dos corações, mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui, então, ele trabalha a concepção de fidelidade, ou seja, ele volta à concepção de que Deus continua os ajudando e aí estabelecendo a concepção de fidelidade. Lembrando sempre, aqui ele não está dizendo que Deus deve ser, então, bom para com eles e deve ajudá-los porque eles são dessa forma, ou pelos méritos deles, mas pela posição que o próprio Deus os colocou como regenerados, redimidos em Cristo, eles então são fiéis. Fiéis por conta da fidelidade do próprio Cristo. Então, esta fidelidade não é própria, esta fidelidade ela é uma fidelidade mediante os méritos de Cristo. E aqui ele vai citar o texto de Romanos, capítulo 8, verso 36, que daqui a pouquinho nós vamos terminar com esse texto de Romanos, para nós compreendermos aquilo que o texto, então, ele quer nos ensinar na totalidade e na conclusão. Mas no verso 23 a 26, ele então termina com uma confiança em Deus. Acompanhe comigo versos 23 a 26. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta,
não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa misericórdia, da nossa miséria e da nossa opressão, pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegando no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Resgata-nos por amor da tua benignidade. Perceba que ele vai terminar o salmo, primeiramente, ele não está decretando ou ele não está dando uma ordem a Deus. Quando ele fala de dormir aqui, é uma expressão que ele, na verdade, ele está clamando em desespero, mas ao mesmo tempo confiando em Deus, orando ao Senhor que ele mude essa situação. Então, quando ele fala que o Senhor está dormindo, ou que o Senhor esconde a face, é uma concepção de Deus se revelar a eles. É como se eles estivessem em um momento em que Deus está em silêncio. E o grande desespero, a grande aflição do povo de Deus é quando nós não nos apercebemos sendo alvo da revelação de Deus. Ou seja, Deus se revelando a nós, revelando a sua vontade, revelando a sua misericórdia, revelando a sua graça. Mas o que é fundamental deste salmo é a confiança, é o descanso, é a oração, é o clamor em um momento difícil. Mas, acima de tudo, também um cântico a Deus, mesmo em um momento de derrota. Eu queria finalizar, então, com a passagem de Romanos, capítulo 8, seu verso 36, que justamente é a citação do versículo 22, que vai dizer assim: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia, ou o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Perceba que, então, a concepção deste salmo é, embora a dor, a tristeza, a angústia de ser perseguido, de ser oprimido pelos inimigos venha em nosso coração, nós sabemos que não encontraremos neste mundo caído justamente aceitação ou então termos de fato deste mundo qualquer tipo de vantagem. Muito pelo contrário, nós temos que estar dispostos a sermos mortos, sermos perseguidos e sofrermos por amor ao Senhor, para a honra e glória do seu nome. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo um período, e já tem algum tempo, no meio evangélico, em que a teologia da prosperidade, em que a vitória financeira, a vitória neste mundo tem sido pregada. Mas a nossa grande vitória, primeiramente, foi conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E tem uma outra grande vitória que nos faz ser vencedores. É quando o Senhor nos recebe e nos pede para entrar em sua presença. E muito embora passemos por sofrimentos, e muitos dos antigos passaram por sofrimentos, foram mortos, foram perseguidos, apedrejados, esquartejados. Nós sabemos que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores.
e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus assim os abençoe, meus irmãos. Que Deus também esteja continuamente guardando o seu coração na certeza que a nossa vitória é certa, pois ela foi garantida e conquistada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor, encerrando esse momento, encerrando o nosso estudo. Pai, muito obrigado, ó Deus. Obrigado porque a nossa vitória não está primeiramente naquilo que o mundo nos traz. A nossa vitória também não está no nosso braço, no nosso mérito, na nossa sabedoria. A vitória está no Senhor. A vitória reside justamente no teu ato gracioso, redentivo, através do teu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Pai, e nos dá um coração, mesmo a momentos tão difíceis, em que podemos estar sofrendo, podemos estar entristecidos, podemos estar perseguidos. Tenhamos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e que estejamos dispostos a sofrer por amor do teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Cristo, nós já te agradecemos. Amém. Que Deus assim os abençoe, meus amados irmãos.